2, 1 e foi! Fala galera, mais um episódio aqui do Papo Concreto e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês porque, primeiro, é o segundo episódio já desse programa e que provavelmente vai render mais episódios. Tô muito feliz de fazer isso e hoje tô com um convidado especial. Tô aqui em São Paulo, pra vocês verem que a gente tá viajando para fazer esse episódio diretamente do Estúdio 3 aqui numa obra que tá sendo feita aqui na região de Perdizes. E, cara, tô muito feliz aqui de estar com esse convidado que a gente conheceu há pouco tempo e agora a gente já tá dizendo que é um parceiro nosso, mas enfim, o objetivo é a gente conhecer ele um pouquinho mais de perto. Hoje eu tô aqui com o Diego Migoto, cara, e peguei o currículo aqui do cara, ele é ex-vendedor de pamonha, estudante de jornalismo, fotógrafo e agora CEO da Café Conceito. Seja muito bem-vindo ao episódio, cara, obrigado por estar vindo aqui. E pra gente começar, Diego, a gente gosta de fazer um início pra você contar depois. Quero que você me conte 2 verdades e uma mentira que você me conte no final qual que é a mentira. Legal, vamos lá. Os 3 pontos, né, colocar o primeiro aí. Café Conceito nasceu em Taubaté, interior de São Paulo. O Brasil é o maior consumidor de café do mundo. Tá. E o Brasil também é o maior exportador de café do mundo. É consumidor, não é Consumo produtor. de xícara. É Tá, isso. então consumidor. Ó, ninguém mandou tá fazendo no meio da obra. Então a Café Conceito foi fundada em Taubaté. Isso. O Brasil é o maior consumidor de café do mundo e é o maior exportador de café do mundo. Não conte ainda. Entendendo um pouquinho da história do Diego, a primeira pergunta que eu quero entender de você, cara, que história é essa da pamonha, cara? Por que começou com esse produto de pamonha e de onde surgiu isso aí? Boa. História longa, curta, foi mais ou menos assim, né? Com 10 para 13 anos de idade, mais ou menos 12 anos. A minha mãe sempre fez produtos de milho produzidos, o meu pai produziu milho, minha mãe, até hoje fazem isso, minha mãe faz os doces de milho, e todos os vizinhos pediam ali, uma encomenda, alguma coisa assim. Eu falei, mãe, por que você não faz alguns aí para eu tentar vender na rua? E assim, não é porque precisava de dinheiro, apesar de ser família humilde, mas porque eu queria fazer alguma coisa para ganhar meu próprio dinheiro, né? Coisa empreendedora da coisa. Ela fez ali 10 pamonhas, fui vender na rua de casa rapidinho, coisa de menos de 1 hora, bati na porta dos vizinhos ali e tal, vendi até para fortalecer ali a criança que estava querendo vender alguma coisa. Aí depois ela fez 20, aí já não deu só na rua de casa, tive que ir nas ruas do lado, daqui a pouco fez 30, 40, 50, daqui a pouco era o bairro, daqui a pouco a cidade. E eu sempre vendia pamonha com isopor na bike, colocava ali em média 80 pamonhas e às vezes eu tinha que fazer 2 viagens, que eu conseguia vender mais de 80 pamonhas no dia, em média 120 pamonhas por dia. Sempre de bicicletinha, parando numa obra como essa aqui, quero comprar uma pamonha e tal. Eu não vendia café nem nada, era só pamonha, curau e às vezes um bolinho de milho, mas o bolo de milho ali dentro da caixa de isopor não cabia muito bem. E eu vendia muita pamonha e fiz isso dos 12 aos 18 anos. Foi onde eu me formei um empreendedor raizão mesmo, né? Sem muito conhecimento, só vendedor mesmo ali, um empreendedor vendedor. Mas isso foi em São Paulo, Diego? Em Taubaté. Taubaté mesmo. E aí, como é que surgiu então, saindo um pouquinho da pamonha, como é que surgiu o nome Café Conceito? Como é que a gente sai de uma história de pamonha para uma cafeteria Café Conceito? Aí a história ainda é mais longa, mas é fácil de entender. Com 18 anos eu comecei a estudar na faculdade de jornalismo, né? Eu deixei de vender pamonha, até a última vez que eu vendi pamonha foi com o meu próprio carro, que eu comprei com dinheiro da pamonha ali, pelo menos 90% dele foi pago com o dinheiro da pamonha. Com 18 anos entrei na faculdade de jornalismo, onde eu conheci a fotografia. Me tornei logo no primeiro ano de faculdade um fotógrafo profissional, no sentido que eu fazia trabalhos fotográficos profissionais para jornais, revistas, para agências de publicidade, agências de notícia. Eu era como se fosse um correspondente aqui da capital São Paulo, lá no interior de São Paulo, para alguns veículos de comunicação, como o jornal Folha de São Paulo, Estadão e algumas revistas também. Então sempre que tinha uma pauta, alguma coisa interessante, me mandava lá para fazer essas fotos, eu mandava e tal, e trabalhei nisso por longos anos. Me especializei ainda mais como fotografia de eventos, mais especificamente casamentos. Viajei o mundo e o Brasil aí fotografando alguns casamentos, Europa, Ásia, aqui América do Norte, tudo isso eu conheci através do meu trabalho de fotógrafo. E aí com 10 para 11 anos de fotografia, quando eu já tinha ali, saindo de 18 agora da faculdade, indo para 28 anos, eu comecei numa piração no bom sentido, mas assim, de uma insatisfação, de saber meus limites de faturamento, saber que tudo depende de mim, eu fotografava, eu fazia o contrato, eu entregava o trabalho, como se fosse um dentista refém da sua própria cadeira e da sua própria maquininha ali da sua agenda. Nessa necessidade de fazer alguma coisa escalável ou escalonável minimamente, eu fiquei pensando o que eu posso fazer que não depende exclusivamente de mim, que eu sei mais do que ninguém e não vou reinventar a roda. Então esses 3 itens eram muito importantes para que eles fizessem sentido. Logo entendi que eu precisaria montar de fato uma fábrica de pamonhas, onde eu teria pontos de venda próprios ou não, empórios, restaurantes, padarias, poderia vender congelado ou in natura ali, refrigerado esses produtos. Mas quando eu comecei a desenhar esse projeto, cheguei a alugar um ponto comercial,
fiz um projeto arquitetônico, contratei um arquiteto e num dia assim de pizza com amigos, numa sexta-feira à noite, cada um comentando ali o que ia fazer do seu próximo ano, alguma coisa assim, né, falando de projeto futuro. Eu comentei que ia começar a empreender de fato com o lance da pamonha, que eu entendo mais que ninguém e tal. Pô, que legal e tal, mas como é que é? Eu falei do escopo, pô, mas eu não gosto de produto de milho. Raramente eu como. Geralmente quando eu tô indo pra serra ou indo pra praia, aí eu paro naqueles quiosques de beira de estrada que tem esse produto. Então, mas a minha ideia é trazer aquele quiosque lá pra cidade. Eles foram me fazendo algumas perguntas de provocação, mas cara, eu não como nada de milho. Aí o outro falou que também não comia, só pipoca. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E em paralelo eu já estava estudando sobre o café, porque dentro desse ambiente de pamonharia eu queria ter bons cafés ali. E entendi que o café é um produto muito mais acessível, da mesma forma que o cara falou na mesa ali pra mim, aquele amigo meu falou na mesa que, cara, o café eu tomo, mas os outros produtos que você vai vender eu não vou consumir. Eu voltei com aquela provocação pra casa, assim, aquela coisa de pensar, refletir, falei, não vai ser pamonharia mais, vou desistir, vou pivotar isso, vai ser uma cafeteria que vai talvez vender alguns produtos de milho. E comecei dessa forma, o Café Conceito, troquei o ponto comercial, aquilo ia ser pequeno demais para o projeto de ter um salão de cafeteria e tal, aluguei um ponto maior, com o dobro do valor do aluguel, aí colocando mais risco ainda no negócio, mas eu ainda tinha a minha base de trabalho de fotografia para sustentar caso desse errado. Felizmente deu muito certo desde o primeiro mês, né? A gente projetou vender X, vendeu 2X, e assim foi, cada vez mais dando sucesso ali naquela primeira loja, segunda, terceira. Nossa, eu tenho algumas curiosidades ficadas na minha cabeça aqui. Quando você me contou a tua história, você estava vendendo pamonha até ali os 18 anos, você foi para fotografia, então teve essa linha, você parou de vender e foi para fotografia e viveu de fotografia. Isso, exatamente. E aí lá na frente você pensou em voltar. E por que você preferiu, já que você estava começando a ter bastante venda de pamonha, você começou a ver que estava rendendo, até pelo que eu entendi, comprou teu carro, por que não continuou? Eu não tinha mentalidade, talvez, de escala, coisa que só foi pesar para mim 10 anos depois com maturidade. Talvez, se eu continuasse vendendo pamonha, no primeiro momento eu ia continuar sendo vendedor de pamonha porta a porta. Eu ia pensar, talvez, ter uma indústria, ter vendedores, ter carros na rua, ter pontos comerciais. Isso só foi ocasionar, porque realmente você é muito bem remunerado quando você é um profissional liberal, autônomo. Só que uma hora a conta chega, e a conta geralmente é a sua agenda, o seu tempo, o seu esforço físico, a sua saúde mental ali. Sim. E aí quando você voltou lá pra frente, você pensou, conheço pra caramba de pamonha, vou usar isso a meu favor. E aí em que momento você teve a ideia do nome Café Conceito? Poderia ter tantas assim? Então, eu listei, na verdade, as pessoas realmente perguntam bastante isso, o nome no primeiro momento ele é muito ruim e eu não gostava dele. E depois ele começou a fazer sentido. Porque são duas palavras que elas existem por si só. E quando você junta as duas, acaba fazendo sentido numa identidade visual. Mas o nome café para todo mundo, conceito é uma palavra muito pesada para você colocar qualquer produto. Qualquer má experiência pode virar aquele trocadilho indesejável. Mas que conceito é esse de cafeteria que o meu atendimento tá ruim, que o meu café tá frio, que o salgado não tá legal? Então é muito delicado trabalhar com esse nome. Eu já tinha essa visão mercadológica, de marketing da coisa, até nos meus trabalhos publicitários com fotografia eu era muito inserido na área do marketing. Eu fiz uma lista lá com quase 80 nomes, todos os tipos de nome. E fui jogando no... Aleatório, assim, fui pensando em ideias. No Google ali, vendo, já tem registro, já tem site, Perfeito. Existe. Às vezes tem registro e não existe. Aí, curiosamente, né, pouca gente sabe disso, talvez ninguém saiba disso, eu nunca falei numa gravação isso, né? O Café Conceito já existia. Ele não era uma marca liberada para registro. Naquele momento, eu consultei um advogado e falei, Diego, esse registro vai expirar daqui 2 meses. Espera, se ninguém solicitar ali a renovação de registro, ele vai ficar como domínio público e você tem total direito legal de adquirir. E assim foi, esperamos, começamos o projeto, se desse errado, eu precisava mudar de nome, começamos o projeto. Meu Deus. E aí, engrenei, já tinha identidade visual e tal, fiz o registro, e hoje a gente está bem protegido de todas as formas possíveis quando fala de marca. Cara, e tem gente, inclusive, que ganha dinheiro só com venda de domínio, cara. Que bom que o cara não reviveu o negócio. As principais empresas do mundo, pode notar que não tem o domínio limpo ali, né? .com.br ou .com no Brasil. Sei lá, somos alguma coisa. Exatamente. A própria Meta, teve uma história do domínio deles, que eles tinham, acho que uma empresa chamada Meta no Brasil, e os caras fizeram, só que os caras são gigantes, o lobby deles é muito maior, né? E hoje, pô, a gente contou a tua história aqui, mas hoje a Café Conceito tem o quê? Quantas unidades mais ou menos hoje implantadas? São 37 unidades. Já implantadas? Não, entre implantadas e implantação, como essa daqui tá dentro das 37 também. E o projeto desse ano ainda chegar em 50 unidades. Cara,
Como é que tá sendo a expansão? Tipo, como é que tá sendo pessoalmente para você essa expansão? A expansão, ela começou por mim mesmo, a partir de 2017, quando eu abri a primeira. O meu objetivo sempre foi ter a segunda, a terceira e o máximo que eu conseguisse. Eu consegui, na verdade, poderia até ter conseguido ter mais, mas na metodologia de eu mesmo construir minhas lojas, eu fui até 2022, cheguei a ter 10 lojas próprias, construídas pela minha grana, pelo esforço, por financiamento, todas aquelas linhas de crédito, cartão de crédito, tudo que você pode imaginar. Perfeito. E deu muito certo, só que eu vi que era escalonável, não era escalável. Então, com o dinheiro de uma, eu abri a segunda, aí quando a segunda já tinha uma linha de crédito, eu abri a terceira, mas eu ia ter 50 anos e no máximo 50 unidades, se eu fosse continuar assim. O que não está ruim, dependendo do meu plano, mas o meu plano não era trabalhar com um limite de unidades. Era ter realmente na proporção que o mercado ia dando aderência, que a gente ia conseguindo propagar a marca e o produto, né? E a gente entendeu que franquia seria o melhor modelo de expansão. E assim, até falando sobre isso, muitas empresas ainda utilizam o mercado de filial como crescimento. Vou trazer alguns exemplos bons. A própria Caedu, por exemplo, trabalha muito mais com unidade própria do que unidade de franquia. O Madeiro, eu acho que pegou todos os franqueados que ele tinha, pegaram de volta. Qual que é essa visão de você agora como franqueador? Assim, pô, já teve 10 unidades próprias, é bastante, pode parecer pouco o número, mas, cara, é muita operação, é muito funcionário. Assim, qual que é a tua visão? Por que fazer filial e por que fazer franquia? Tem os ônus e bônus de cada um. Tá. A filial, você vai depender geralmente de um sócio operador ou um time muito grande, vertical, para você cuidar de tudo isso. Eu não tive na minha formação até hoje, tá? Hoje que eu comecei a ter, depois de expansão por franquias, uma visão muito corporativa, não tive experiências corporativas na minha vida, né? Sempre fui um profissional mais autônomo e tal. Se virou, programa. Então, tudo saiu muito das minhas convicções, da minha visão e tal. Naquele momento, talvez fizesse sentido sim eu correr atrás de um fundo de investimento, achar um dinheiro para uma expansão mais agressiva, com maior controle, com mais qualidade, porque quando você verticaliza, você tem mais qualidade, mas você tem que ter uma mentalidade ali muito corporativa da coisa. Isso talvez faltou para mim lá atrás. Né? E aí eu entendi que com franquia dá para ir um pouco mais rápido, eu vou perder um pouco o controle na qualidade, mas é onde a gente tem que sempre que estar apertando ali e corrigindo. Então, entendido isso, no Brasil, para quem não tem um fundo de investimento por trás, é o melhor modelo de expansão hoje. Entendi. Pensando nessa entrevista de hoje, eu tinha visto, acho que ontem, um post seu sobre uma inauguração do Rio de Janeiro. E pelo que eu tinha entendido, a Café Conceito, a maioria das unidades hoje são da região de São Paulo, só né? Só tem uma no Rio até o momento. Só tem uma no Rio. Como é que está sendo essa experiência de sair da tua região assim para fora? É diferente, né? Porque logisticamente também muda muito. Questão não só logística para nós visitarmos a loja, já que a nossa sede está em São Paulo, mas também com fornecedores, com toda a cadeia logística disso, mas ainda o Rio de Janeiro ele é muito propício para quem está sediado em São Paulo e tem um vínculo com o estado do Rio, até por serem estados vizinhos, tem uma questão tributária ali que acaba favorecendo também para o nosso segmento ali de bares, restaurantes, lanchonetes e similares, né, que é onde a cafeteria se encontra. Então está sendo uma experiência legal para construir um novo público, para entender um novo perfil de consumo. Lá, por exemplo, eles tomam muito mate, né, já é cultural e virou uma demanda disso da loja. A gente sempre teve Rio? Isso, chás mate, a gente abriu linhas novas de chá mate lá, salgados mais integrais, porque o público carioca ele liga muito para a saúde, então a gente já tem os produtos mais naturais, mas a gente está sempre desenvolvendo coisas novas para micro ou macro regiões, conforme a gente vai tendo essa questão cultural como influência. E o Diego é mais maluco, assim, que vai pensar agora sair da fronteira rápido, assim? Como é que você imagina? Eu tenho vontade, mas desde que seja de uma forma estruturada. Nós estávamos negociando até 2 meses atrás, acabou não dando certo, mas por um bom motivo, assim. Por timing, provavelmente a gente vai retomar esse assunto. Chegar em São Luís do Maranhão. Só que daí tem que ser um projeto muito robusto, não dá para chegar com uma loja. Tem que chegar com um projeto de meio que dominar a cidade. Já com um master franqueado. Isso, assim. Exatamente. Não era questão ainda de ser um master franqueado, mas era um franqueado que ia chegar com algumas unidades, como se fosse um master, a ponto da gente nem precisar ter mais outros franqueados lá. Só que é um projeto robusto financeiro, é uma estruturação assim que a gente se dedicou uns 2 meses em estudos mesmo de viabilidade, entendeu que há viabilidade. O Norte e o Nordeste ainda é um pouco carente de boas marcas, de bons produtos. Tem bons produtos lá e as marcas que chegam com qualidade lá são muito bem sucedidas. É verdade. É um desafio, né? Porque o Brasil é muito grande. O que eu vejo lá no Nordeste é muito, que vem dando muito certo no setor de franchising é o de sorvetes, né? Sorvete, gelato, a própria Ogi, sorvetes, cresceu um monte lá, né? Imagino para você um desafio, tu deve olhar pro Nordeste como assim, uma puta oportunidade para você. É um oceano azul, só que a gente não tá
preparado ainda para chegar lá. Eu vejo muita expansão do jeito que a gente faz hoje, pegando primeiro a região sudeste, que eu acho que é uma região muito próspera, né? A maior parte do PIB do Brasil está em São Paulo. Um pouquinho da região sul, ali Paraná e Santa Catarina dá para pôr o pé. Mais para baixo, hoje eu não iria, a menos que seja com um plano muito consolidado. Eu acho que o nosso produto, a nossa marca não está pronta para o Rio Grande do Sul, que é um público muito exigente, com razão. Lá come-se muito bem. O preço é um preço que a gente entende como barato, sendo do Sudeste. Então, eu gosto de ir num restaurante que é o de Paolo, por exemplo. Bom. E você tem lá a sequência. Cara, você paga barato e come à vontade numa qualidade muito boa. A gente foi curtir uma vez comemorar lá o de Paolo, cara. Você come, você não para, assim. Começa com sopa, depois vai pra frango. Uma qualidade de atendimento, uma hospitalidade de loja incrível. Então, a gente precisa arrumar algumas coisas para chegar lá com mais precisão. Entendi. E pensando, pô, a gente viu algumas ações de inauguração diferentes da Café Conceito que eu já vi em outras franquias, tipo buzine para ganhar seu café, balão, assim, distribuir na cidade. Como é que você pensa? Você se espelha em algum modelo, alguma empresa, algum empreendedor? Na verdade, a gente tenta sair um pouco do comum de fazer sempre o básico, né? Eu acho que a gente tem muito que melhorar nisso ainda, da parte de inauguração, de prospectar e tal. Mas quando a gente fala em rede social, às vezes um recorte parece que é uma coisa grande, é um pouco da mágica do negócio, é como se fosse cinematográfico, né? Você vai no cinema, parece que você está entrando num universo. Então, na internet a gente tem essa autoridade, autonomia para fazer isso. A gente sempre faz essas brincadeiras, ou um balão ali com um voucher do melhor produto da loja, não um voucher de um cafezinho qualquer. Não, um voucher do Shakeetino, que é a marca registrada do Café Conceito, o frappé do Café Conceito, né? Como se fosse o frappuccino da Starbucks, não tem problema nenhum falar o nome da nossa referência e também concorrência. Pô, a gente tem que estar colado. Vai negar que existe também é sacanagem, pô. E essa brincadeira do buzine para ganhar o seu café, a gente fez isso no Dia Mundial do Café. Fui eu mesmo que saí ali com uma bandeja cheia de café, feito fresquinho, e aí a pessoa buzinava e ganhava um café. E tem gente que queria o café, mas não buzinava. Aí não dá. Cara, já vai chegar em 50 unidades em breve, e você ainda é um cara que vai na rua com a bandeja. Tem que ir, né? Eu acho que cada vez mais quem tá na frente, se realmente acredita no seu produto, e eu sou 100% Café Conceito hoje, não divido meu foco com nada, tem que fazer isso, né? Não tem jeito. A gente vê aí cada vez mais o fundador, que é aquele cara que não tá sentado, engravatado atrás de uma mesa, ele tá realmente fazendo acontecer, é aí que eu me coloco. E de 5 anos pra cá, o consumo de café especial no Brasil mudou muito. Eu não sei como é que era fora, mas eu digo que no Brasil fica óbvio, assim, de enxergar isso, né? Eu mesmo, assim, não conhecia. A gente tomava o famoso pilão de casa, e agora as pessoas estão querendo tomar mais café realmente especial, assim. O que você tá sentindo agora? Isso eu acho que é de uns 5 anos pra cá. Às vezes eu tô vivendo uma bolha, ainda tem espaço do café especial, tem gente que não experimentou café especial ainda. Eu costumo fazer uma analogia com as gôndolas do supermercado. Nos anos 2000, a gente tinha gôndolas de várias cervejas, aquelas cervejas de combate. Cerveja que nos anos 2000 o preço era outro, mas se fosse no dia de hoje seria R$1,99 as latinhas, né? Seria barato. E eram aquelas cervejas daquelas marcas todas, da Ambev mesmo, mas que eram cereais não maltados, cervejas de milho. Aí chegaram as Heinekens da vida, as Puro Malte, né? E subiu de nível. E hoje você entra numa gôndola de qualquer supermercado, você vai continua vendo aquelas cervejas clássicas dos anos 2000, década de 90 ali, né? Desde a Antártica até a Brahma, mas você já vê, a grande maioria já são cervejas Puro Malte, dessas mesmas marcas que foram abrindo novas linhas, e outras marcas. Então hoje numa gôndola de supermercado de cerveja, você tem um corredor inteiro de cerveja. E o vinho, que para o brasileiro é uma coisa que está entrando um pouco mais e cada vez mais, já tem as adegas. Talvez no sul é mais comum isso, mas aqui no sudeste não tinha essas áreas de adega dentro do supermercado. E hoje você pode olhar que os corredores de café dos supermercados têm mudado muito, não só pelos tipos que você pode comprar um café, seja ele em pó, seja ele em grão, seja ele solúvel ou em cápsula, ou outras formas que tem também de você comprar o seu café, mas você vê a variedade e a qualidade. E aí o conhecimento liberta, né? Então a gente sabe que no Brasil, apesar de a gente ser um dos maiores produtores de combustível fóssil do mundo, o pior fica pra gente. E se você quiser o bom, você paga muito caro. A cerveja não é diferente. O vinho não é diferente. O vinho nunca foi aquelas barricas de 5 litros, que é o barrilzão de vinho, que não é vinho, aquilo é um suco de uva. Perfeito, com álcool. Tem um nome, não é sangria, tem um nome diferente. Sangue de boi, que é uma marca clássica aqui do Sudeste. Tem o Campo Largo também. Antigamente aquilo lá era o vinho, né? É verdade. Não é isso o vinho, né? O colonial. Tem qualidade. Tem um preço mínimo ali que você sabe que abaixo daquilo ali não é vinho, é alguma coisa misturada. E o café não é diferente. Então, as pessoas começaram a ter consciência que o café é uma fruta, ela sai do grão e você... O que eu recomendo, né? Quer comprar café? Não importa o café, compra um grão. Porque pelo menos você sabe que você está tomando um grão moído, que você vai fazer uma infusão na água ali, vai filtrar na água e vai sair café. Se você compra em pó, você não sabe o que era aquele pó antes de virar pó. Então vai ter folha, galho, inseto morto, vai ter um monte de coisa misturada ali. Eles torram bem escuro pra você não ver nada. E esse mercado tá
só começando. Ele cresce 5% ao ano, já faz uns 10 anos pelo menos. Tem muito para crescer ainda, porque é muito acessível. É que quem está assistindo 5% ao ano, não sei se dá a impressão que é pouco, mas pensa que é um mercado gigantesco crescendo 5% ao ano ainda. 220 milhões de habitantes. É muita coisa, cara, é muita coisa. Realmente é doido de saber. Então, você não vê nem de longe tá ainda saturado o mercado de café e cafeteria no Brasil. Eu acredito que o café especial ele é trabalhado a menos de 20% ainda a nível Brasil. Eu acredito que menos de 15%, entre 10% e 15% só. Nossa. Então tem muito para crescer. Não é para todo mundo, mas não é todo mundo que vai consumir por óbvio, né? O Brasil é muito grande, tem uma classe social muito distinta no Brasil, em regiões específicas, mas ainda assim ele é acessível. Eu consumo 1 quilo de café, eu pessoalmente, né, em média, 1 quilo de café a cada uns 40 dias na minha casa. Eu faço café 3 vezes por dia em casa. Só eu tomo café em casa hoje. Rende, então ele é acessível. O que você prefere? Tomar um café porcaria por 50 centavos ou tomar um café de qualidade por 1,20? O café é uma das poucas coisas que você sai do pior para o melhor, luxo com pouca diferença, né? Real. É verdade. Então, isso para você tomar na sua casa, né? Quando você vai tomar na rua, aí você vai comprar mais coisas que só a dose do café. Você vai comprar a experiência envolvida naquilo, atendimento e todos os custos que um negócio tem. Mas essa é a mais pura verdade. E Diego, tu é um cara muito empreendedor, assim, só nessa conversa a gente falou de você vender pamonha na rua, porta em porta. Falou de há pouco tempo você tá fazendo uma inauguração indo de bandeja na rua, assim, isso. Então isso é pouco tempo. E hoje está com 30 unidades da Café Conceito, pensando já nas 50, imagino ano que vem. O que você acha que você teve que desaprender, o que você sempre foi, muito mais, assim, a mão e tá tendo que aprender a delegar? Tem alguma coisa que tá sendo meio difícil nesse... O nível de construção de time, ele é sempre o maior desafio, eu acho, quando você tá principalmente começando. Quando você já tá mais sólido, já tá mais tempo, você sempre tem o backup do backup do backup, né? Então, empresa pequena, time pequeno, um sabe, nem sempre tem dois para suprir. Na saída dele, você volta na função. Aprendi a delegar, beleza, você tem 5 áreas, um em cada área, daqui a pouco você perde um, tá? Você volta lá para aquela função, então, tipo, na escadinha você volta um passo. Sim. Aí você coloca outra pessoa, sobe mais um, mas daqui a pouco sai outra área, volta um passo. Tem que respeitar o tempo das coisas, tem como burlar isso, mas eu não abro mão de ter uma empresa que fecha no positivo. Legal. Então, eu acho que, independente da empresa, do segmento, tem que pensar também no caixa, né? Por mais que você seja uma startup, não dá para glamorizar a questão do fechar no vermelho, porque depois, quando se tornar mais escalável, tiver maior, não sei o quê, vai fechar no azul. Então, tem que ser muito pé no chão. E você sempre foi assim ou você já foi meio doido da cabeça, assim, de pegar a dívida a rodo? Não, já para finalidade que fechava a conta, né? Não para pagar folha salarial necessariamente. Sim. Pandemias à parte, não para... Sim, perfeito. Casos à parte. Exatamente. Dentro da franqueadora, tem que ser um negócio que tem mais margem por natural, né? Porque senão a gente vai empreender com qualquer outro segmento. Entendi. E, cara, a gente sempre faz uma dinâmica aqui no episódio, que a gente está no meio de uma obra, você até veio visitar hoje, ela começou faz pouco tempo, antes não tinha nem essa parede, acho que não era para ver na gravação, mas não tinha essa parede aqui. É um salão bem grande, inclusive essa construção ela é nova, né? Acho que vai ser o primeiro hóspede, vamos falar assim. E, pô, ela tá totalmente cinza, já tá começando, a gente tá no meio dela. E vocês já fizeram um projeto, então a gente já tem meio mais ou menos planejado de como que vai ficar. E fazendo uma analogia com a tua vida, assim, teve alguma coisa que lá atrás tava meio que tudo cinza, mas você já desenhou no projeto lá na frente como é que ia ficar, e você tá vendo isso ficar como você imaginou, ou você sempre saiu muito da curva, assim? Não, eu sempre visualizei, assim, eu vejo que tudo que eu fiz até hoje foi na medida que eu consigo enxergar. Então, se alguma coisa não realizei, ou ainda não está no tempo de realizar, porque também não consegui visualizar isso. Então, eu tenho por hábito, isso já é meu, né, de comprar a visão de futuro, ou de acessar essa visão de futuro, pagando ou não. Então, se eu quero me tornar uma grande franqueadora, qual que é a maior franqueadora do país? Por que eu não posso ir lá visitar? Como que eu faço para ir lá visitar? Eu vou ter que pagar uma imersão para alguém me levar lá, eu vou ser convidado para visitar isso. Eu tento ter acesso a esses lugares. Qual que é a maior rede de cafeteria do mundo? É a Starbucks? Então, eu vou visitar o máximo que dá no Brasil e fora do Brasil. Então, eu gosto de fazer esse exercício para me desafiar. Se alguém conseguiu, eu também consigo, né? De certa forma. Por algum motivo pode ser que não, mas tende a dar certo quando você tem aquela visão, aquele objetivo claro. Então, eu sou uma pessoa muito visual no que se diz a sonhos também, né? Então, eu sonho na medida que eu consigo acessar alguém que chegou lá, alguma coisa que já aconteceu. Conseguiu já, inclusive, visitar lá? Ou não? Já visitei bastante lugares, assim, não só do meu segmento, mas fora do meu segmento. E às vezes que é mais importante do que só o segmento, senão tu fica meio viciado. Com certeza, né? E você vai aprendendo, porque empresa em qualquer lugar do mundo, né? Se você precisa de pessoas, você vai ter um produto, você tem
que ter processo. Na medida que o tempo vai passando e chega o seu momento, você vai executando aquilo. Agora, já que você está falando de visão, qual que é a visão do Diego e da Café Conceito daqui uns 5 anos? 5 anos eu vejo assim, é bastante tempo, mas para um negócio que tem por natureza a expansão, eu não vejo menos que 300 unidades. Sendo bem que realista. Legal, cara. Porque legal. Agora no começo é muito difícil, mas depois que você quebra aquela arrebentação de um número mínimo de unidades. A gente entrou em São Paulo, nossa primeira loja inaugurou em São Paulo, capital, agora em novembro. Então já temos 4. Depois da primeira, essa daqui é a terceira, essa daqui é a 4ª já em São Paulo, na capital. E é na capital que as coisas acontecem, né? Então, para quem veio do interior, é muito mais difícil. Então, eu tive 10 lojas na minha cidade, onde a gente fundou a marca, para depois chegar em São Paulo quase 10 anos. Agora as coisas tendem a acelerar. Então, a partir de São Paulo, você tem ponto de contato. Pra você ter ideia, essa loja aqui tá poucas ruas, né? Poucas quadras, aqui, se não me engano, 3 quadras, do estádio do Palmeiras, que é um estádio novo, é um estádio que recebe grandes shows do mundo inteiro. E com certeza, esses prédios aqui ao redor são, em grande parte, Airbnb. A gente vai ter acesso aqui a pessoas que às vezes querem empreender, pessoas que vão ter contato com a marca, pessoas que vão propagar a marca. Cada nova loja são pontos de contato para a gente vender mais lojas. E dizem que a escolha do ponto é praticamente 70% do negócio, né? Isso. Se você não acertar... A alimentação é com certeza. E ainda mais de café que precisa de giro, né? Precisa é uma de coisa de, sei lá, de evento. É um ticket baixo, precisa de giro. Você tem que estar no dia a dia das pessoas. É assim que a gente define o negócio de sucesso de café. E o Diego que vendia o pamonha, o que você falaria se tivesse na tua frente, assim? Como eu sempre fui empreendedor, sabe? Eu sou muito pé no chão, mas é o famoso continua a remar, né? Pra você conquistar os seus sonhos aí. Eu ainda consigo me ver naquele garoto fazendo as mesmas coisas, assim, sendo um desbravador, não tendo medo das coisas, né? Partindo do princípio que a gente nasceu pelado, não tem muita coisa a perder. E que provavelmente vai voltar assim também. E depois é muito uma questão, alguns paradigmas que a gente cria na nossa cabeça, a gente vai se ancorando em alguns pontos, conforme a gente vai galgando aí essa escala empreendedora, escala social da vida e tal. Mas eu não tenho muito medo, assim, não, de arriscar tudo de novo, se for preciso, sabe? O que tu falaria pra ele? Falaria, continua fazendo o teu aí que tá certinho. Tá certinho. O Diego do futuro vai se orgulhar. Se orgulha do que fez? Ah, com certeza. Faria até de novo. Bom, chegando próximo do final, Diego, você vai me contar depois qual que é a mentira dos 3 contos. Eu queria que você me, assim, desse uma mensagem final. A maior parte das pessoas que a gente conhece que são franqueadoras ou franqueados, principalmente também franqueados, né, que a gente conhece de perto. Que mensagem você diria pra quem tá empreendendo agora, começando a empreender agora? Eu sempre falo isso porque eu aprendi da pior forma possível todas as vezes que eu empreendi, né? Agora, com mais propriedade, mais rodagem, eu empreendo há pelo menos 20 anos. Pelas minhas contas, são 20 anos pelo menos. Pelo menos, mas um pouco mais, 25 anos já. O modelo de negócio é o que define o seu sucesso, o seu estado de espírito. Então, hoje, o Brasil ele é desafiador, mas é o melhor lugar para se empreender. E por ter muita oportunidade, eu vejo que você tem que definir muito bem o modelo. Definindo o modelo fica mais leve, porque tem coisa que é boa, mas é tão burocrático, é tão difícil, é tão custoso para você ter os mesmos resultados. Uma pessoa excelente no modelo de negócio excelente, ela vai voar. Uma pessoa mediana no modelo de negócio excelente, ela vai voar. Uma pessoa ruim no modelo de negócio excelente, muito provavelmente ela vai decolar também. Agora, se a pessoa for excelente no modelo de negócio ruim, cara, você fica travado. Você fica travado e você vai ter muito mais barreira. Então, eu penso muito no modelo do negócio hoje. Se você não sabe o que você vai fazer, pensa no modelo antes. Pensa um nicho. Né? E outra coisa é que não adianta você escolher aquilo que você só gosta. Além de gostar, que é importante, e é o mínimo, aquilo que você faz bem de fato. O que você é bom? Eu era bom na pamonha, escolhi a pamonha, mas eu entendi que eu tinha um problema do modelo, porque o público tinha talvez uma aversão a consumir produto de milho no dia a dia. Se eu perguntar aqui, das 4, 5 pessoas que estão aqui ao nosso redor agora, quantas pessoas comeram uma pamonha nos últimos 30 dias? Ninguém comeu. Mas quantos cafés tomaram hoje? Provavelmente 2. Então, então é meio-dia agora, tá? O modelo do negócio é mais acertado para o consumo cotidiano, que é o que precisa para esse negócio. E, cara, eu conheci o mercado de franquias há mais ou menos uns 3 anos atrás e simplesmente me apaixonei porque, se as pessoas soubessem mais sobre isso, tudo isso que você falou, eu acho que seria mitigado pelo modelo de negócio que a franquia já tá. Olha, você tá 20 anos aprendendo um negócio para poder passar para alguém que tá dentro dessa loja, pelo menos, não que ela não vai errar ou que vai acertar com certeza, mas, se mitiga os erros, né? Exatamente. Você já passou pelo caminho que essa loja não é a primeira vez que você está passando por ela, então as pessoas deveriam conhecer mais, assim, esse mercado de franchise. Eu gosto de franquia e eu seria um franqueado hoje de algumas marcas, e não só de um. Porque alguém já validou, cara. Aí você tem que entender realmente aonde que aquele modelo vai dar bom em relação à localidade, cidade,
e acreditar, porque alguém já passou ali, já amassou o barro para você. E você tem que executar só o que o franqueador está falando. Então é um modelo bacana porque tira muito o suor da testa, não que não vai ter, mas aquela parte chata que alguém teve que construir, pavimentar, já foi pavimentado. Exato. Você me falou um negócio, só queria aproveitar que um contraponto, assim, você falou que o Brasil é excelente para empreender. Cara, por que você acha isso? Porque a gente está, hoje com a taxa, a gente está fazendo essa gravação em 2026, a gente está com a taxa Selic a 15% ao ano, dólar R$5, 5, R$6, insegurança jurídica absurda, dificuldade nas contratações e demissões. Por que apesar de tudo isso, não é um contraponto, eu quero te trazer um advogado do diabo aqui, porque apesar de tudo isso, você acha que o Brasil é bom para empreender? Eu dei alguns spoilers aí das minhas duas verdades e uma mentira durante o programa aqui, vou continuar dando spoiler. Qual que é a maior rede de cafeterias do mundo? Eu imagino que seja a Starbucks, né? Starbucks. Ainda é Starbucks. Tá. A Starbucks nasceu onde? Estados Unidos? Estados Unidos. Estados Unidos tem quanto de plantação de café? Um absoluto zero. Não se planta café na América do Norte porque não tem clima para isso, né? Na linha do Equador é muito melhor ter esse cultivo. Então, aqui na América do Sul a gente é beneficiado com isso. E na América do Central também, mas na América do Norte não tem nada. E eles são maiores importadores de café do Brasil, né? Eles são os maiores importadores de café do Brasil, como rede de cafeterias, né? Mas o maior importador de café do Brasil hoje é a Alemanha, que eles são um polo distribuidor de café para o mundo. Não que eles sejam os maiores consumidores, mas eles compram do Brasil barato, revendem e tem mais lucro ainda que a gente aqui. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Então, por esses e outros motivos que eu acredito assim, se a gente tem a vara de pescar, tem o peixe, por que a gente não tem o melhor pesqueiro? Porque nenhum empreendedor foi lá e fez. Então eu estou me propondo com a minha marca a ser maior que a Starbucks aqui no Brasil. Legal. Porque a gente tem a faca e o queijo na mão, a vara e o peixe ali para fazer uma marca relevante aqui. Então alguém precisa ir lá e abafar esses caras. O Madeira é muito corajoso no que ele faz. Olha o preço que ele cobra. Eu pago o preço porque o produto é diferente, bom. Eu sou apaixonado pelo Madeira. Tem um storytelling legal ali de qualidade de produto, de verticalização, para quem entende um pouco disso, é bem interessante. E está concorrendo com os grandes, porque é fast food no final das contas, está concorrendo com os americanos. Então eu vejo que assim, o que falta no Brasil é empreendedor fazendo as coisas bem feitas, com qualidade que é fundamental para que seja bem feito, mas também com energia para que seja bem feito. Eu poderia abrir uma cafeteria, colocar aquelas mesinhas de plástico, ou essas mesinhas de bar aqui, talvez até tenha uma loja ou outra que está ali, mas não vou colocar de plástico, vou colocar de madeira, vou colocar um negócio confortável, com ar-condicionado ao invés do ventilador. Então investe um pouco, o retorno vem na mesma proporção. Como tem muita gente empreendendo, mas fazendo mal, o que faz bem no Brasil tem sucesso. E por isso eu vejo que empreender no Brasil... Você diria que essas dificuldades que eu te falei se tornam barreiras de entrada para outros terceiros não entrarem aqui, e se você conseguir fazer, provavelmente ele não vai conseguir fazer. Exatamente. O Brasil é difícil de empreender, mas assim, não é impossível. Porque quando você empreende, apesar de tudo, você consegue ter muita margem ainda. É definir um modelo certo, né? Quem trabalha na educação sabe que material didático não paga imposto no Brasil. Então, escola de inglês é um negócio extremamente lucrativo, escola de idiomas, bem organizado, bem formatado. Tem que saber jogar a regra do jogo. Ninguém começa a jogar futebol sem saber que na área não pode pegar a bola com a mão. Só que no Brasil, você está jogando futebol, você sabe que com o pé, daqui a pouco alguém pega a bola com a mão e a regra tá valendo. Mas você tem que estar esperto na regra. E a regra muda, a regra muda. Nenhum passado é certo no Brasil. Mas ainda assim é um lugar muito próspero para se empreender. Porque o país é grande, porque tem vários mercados endereçáveis, você pode vender para muito pobre, você vai ter muito público, você pode vender para o médio, você vai ter muito público, você pode vender para o rico, você vai ter muito público. São 220 milhões de habitantes. Sim. Inclusive, acho que, sem precisar falar de marca, eu chutaria dizer que se não fosse para abrir uma Café Conceito, provavelmente seria para o setor de educação. Comprar uma franquia da educação. Possivelmente. Pelo modelo de negócio, alguma coisa nessa linha, ou tentaria ir para a linha da tecnologia. Para a linha da tecnologia. Pô, inclusive tem educação em tecnologia também no Brasil. Tem também. E tem como você ser franqueado de modelos de tecnologia tipo delivery. O final é logística, mas você pode ser um franqueado de plataforma de delivery que aqueles grandes players que a gente sabe quais são, a iFood, 99, etc., não conseguem entrar porque as cidades são pequenas. Sim. Então tem modelo de negócio pra caramba. Pra caramba, né? Cara, muito obrigado, Diego. Só pra gente finalizar. Então, eram 3 contos. A primeira é que a Café Conceito veio de Taubaté. A segunda é que o Brasil é o maior consumidor de café do mundo. E que o Brasil é o maior exportador de café do mundo. Produtor de café do mundo. Produtor? Isso. Tá, então, Taubaté, eu chuto dizer que você vendeu pamonha lá. Eu diria que é verdade. Consumidor de café, cara, eu diria que
é verdade. Agora, produtor, acho que é mentira. Acertei? O Brasil, de trás para frente, né? O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Não é o maior consumidor. O maior consumidor é os Estados Unidos. É Olha mesmo, cara? Porque e não produz lá, né? Que doideira. É disso que eu tô falando. Que doideira. E ele compra muito do Brasil, apesar de não ser o maior comprador, como eu disse, é a Alemanha. Mas é um dos mais, né? É o maior consumidor. O Brasil é o segundo maior. O Brasil perde para os Estados Unidos nesse quesito, eu acredito, porque os Estados Unidos é mais populoso que o Brasil, né? Tem mais habitantes ali, então acaba fazendo sentido desse ponto. E sim, o Café Conceito começou em Taubaté. Aí essa acertei, né? Diego, obrigado, cara. Obrigado por ter vindo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não sei pra qual que eu olho aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô adorando fazer esse programa de entrevistas, cara. Acho que a gente já tem mais um aí guardado, talvez lá para outra cidade, que não seja São Paulo. Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando, dá o like aqui no vídeo, dá o seu comentário também, compartilha e segue a gente também nos canais pra gente poder também fazer mais vídeos e contribuir aqui com mais audiovisual pra vocês. Fechou? Muito obrigado, tamo junto. É nóis. Abraço.